Já tinha um tempinho que eu não falava sobre séries aqui, e hoje vou preparar uma lista. Olha, essas séries, elas são maravilhosas. Uma lista com 5 séries da Netflix que não são o que parecem ser, ou pelo menos que eu esperava que fossem. São séries que não entregam aquilo que necessariamente a maioria esperaria, ou talvez gostaria de ver, e por isso eu acho essas séries muito ousadas. E o motivo para montar essa lista é, claro, Sandman. Terminei, sabe, tem alguns dias a última temporada da série da Netflix e eu terminei simplesmente maravilhado e resolvi gravar essa lista com vocês. E assim, vocês vão entender o porquê dessa empolgação no vídeo de hoje. E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, e antes de começar a montar essa lista, eu quero pedir pra vocês deixarem um like aqui nesse vídeo. É fácil, é rápido, me ajuda muito. Não se esquece também de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 8 mil inscritos, eu conto muito, mas muito com essa ajuda. Quem sabe chegar a 10 mil ainda em 2025? Vamos torcer, e eu conto de verdade com a ajuda de vocês nessa. E assim, não tem como não abrir essa lista falando de Sandman, que foi a série que me motivou a gravar esse vídeo, porque eu não conhecia a obra, a graphic novel do Neil Gaiman, e eu sei que falar do Neil Gaiman hoje em dia é bem complexo, porque ele está envolvido em acusações pesadíssimas, vai ter que responder à justiça por isso, mas eu gosto sempre de separar o artista da obra, e nesse caso em especial, quando eu vejo que a obra ela tem tanto talento, ela tem, sabe, tanta dedicação envolvida. E Sandman, as 2 temporadas da Netflix, pra mim, elas fazem um trabalho brilhante em não só adaptar uma obra cultuada, mas em defender o poder da fantasia enquanto uma arma para mergulhar, discutir e expor questões diretamente ligadas à existência humana. Eu acho que Sandman faz isso com brilhantismo, em especial nessa segunda temporada. A primeira temporada ela se passa mais no plano terrestre, contando toda a jornada do Rei dos Sonhos, Morpheus, que é preso por um humano por mais de um século, e nesse contato com a raça humana ele acaba se aproximando de um outro lado da nossa existência, enxergando os tormentos, as angústias, as culpas, a raiva, a dor, o ódio, enfim, tendo um cartão de visitas para nossa raça. E eu acho que na segunda temporada a série ela consegue não só expandir a mitologia, e isso é uma tendência sempre em filmes do universo da fantasia, mas em se aprofundar no que as alegorias dessa obra tão aclamada têm a dizer sobre a nossa existência. E agora eu acho que a segunda temporada ela mergulha ainda mais a fundo na jornada do Morfeu, na luta dele para lidar com as consequências das suas ações, que são redimensionadas após esse contato com a raça humana. E agora ele percebe que ele foi um pai ausente, ele percebe que ele tem uma péssima relação com os irmãos, os outros perpétuos, com muito a dizer sobre as nossas angústias, sabe? As nossas dores no estilo de vida urbano, no estilo de vida que a gente leva hoje em dia. Então cada perpétuo simboliza um pouco disso, sabe? A morte, o desejo, o desespero, o delírio, a destruição, sabe? O destino, sabe? Tá tudo aqui, e cada um desses personagens, eles dizem muito sobre a gente. E é impossível não se reconhecer, não só porque é uma obra visualmente de encher os olhos, é uma fantasia que faz jus a tudo aquilo que a gente esperaria ver de uma obra de fantasia, mas pela forma como a adaptação da Netflix, né, produzida pela Warner, distribuída pela Netflix, ela usa esses personagens, esses ícones, esses seres poderosos para identificar temas que estão no nosso dia a dia, e sempre com muita sutileza, com diálogos assim de uma profundidade inacreditável, e que dão a possibilidade dos personagens serem desenvolvidos para se conectarem mais e mais com a essência humana do texto, falando sobre questões como, por exemplo, como a ausência paterna e todo o ciclo vicioso que nasce disso, todo o arco
central do Rei do Sonho está muito ligado à relação dele com o filho Orfeu, como ele se eximiu de ajudar o filho e agora, após esse choque de realidade, ele percebe que isso custou um preço, tem um preço muito caro a ser pago e que pode, inclusive, afetar a própria existência do protagonista. E não só aqui, sabe? A cada um dos pequenos arcos que vão compondo essa segunda temporada, a gente vai vendo temas que são muito, assim, do nosso dia a dia. E não só temas, assim, como, por exemplo, a discussão da morte, do medo da morte, daquilo que define a nossa existência. Não, questões mais, assim, mais íntimas. Tem todo uma subtrama, um arco relacionado a uma jovem trans que está querendo lutar para ser reconhecida como tal, com a sua identidade, a identidade que ela quer ter num mundo que é extremamente repressor. Enfim, é lindíssimo. É uma prova da beleza de Sandman. Cuidado em abrir pequenas brechas para desenvolver esses personagens. Esses personagens vão dizendo não só sobre a nossa existência, mas vão dizendo sobre os protagonistas e sobre aquilo que eles representam, né? Uma projeção da gente, sabe? Sendo o rei dos sonhos, o senhor da fantasia, o ser mais poderoso, porque ele tem a capacidade de criar refúgios, de criar sabe, esses mundos mágicos que dentro da ficção simbolizam uma fuga, mas que na verdade tem muito a dizer sobre a nossa realidade. Sandman é de uma profundidade inacreditável, além de ser uma série visualmente belíssima. Se você não viu, se você tem um preconceito, não gosto de fantasia, ó, vai por mim, sabe? Dá uma chance, porque é uma série preciosa. Por falar em séries do universo da fantasia, a segunda dica é Missa da Meia-Noite, essa obra magnífica de Mike Flanagan. Eu realmente fui pego de surpresa aqui, porque assim, eu gosto demais do trabalho do Mike Flanagan, e ele já tinha nas outras obras dele, na parceria com a Netflix, desenvolvido temas profundos a partir da construção do terror, de histórias de horror, mas aqui eu acho que ele vai além, sabe? Porque essa é uma série, uma minissérie, melhor dizendo, que diz muito sobre um contexto que a gente estava vivendo ali no final dos anos 2000, da década de 2010, começo da década de 20, e vai falando sobre questões relacionadas à repressão, à ascensão do conservadorismo, à cultura do ódio, ao fanatismo religioso, ao extremismo que vai consumindo, distorcendo tudo, sabe? Da coisa mais bela como a fé, até elementos do nosso dia a dia vão gerando culpas, vão gerando pressões. E essa série sobre um jovem que vai para uma cidade pequena e lá começa a perceber, né? Ele tá lidando com os problemas dele, ele é dependente químico, e lá nesse lugar que já representou no passado, sabe, um tormento, ele tenta se reencontrar e ele acaba encontrando mais angústias, mais aflições e uma ameaça que vai ali silenciosamente ocupando aquele espaço. Eu não quero entrar em detalhes porque eu não vou dar spoilers, porque tem toda uma mitologia aqui por trás que é muito bem desenvolvida, mas eu acho que, tematicamente falando, essa série, além de ser sinistra, de ter uma construção de personagens no plural brilhantemente desenvolvida, ela vai mergulhando na essência, sabe, desses indivíduos quebrados, unidos ali por um frágil ecossistema que está ameaçado. É uma série que me emocionou, é uma série de terror que faz jus a tudo aquilo que a gente esperaria de uma obra de horror, mas que comove pela maneira muito empática com que se conecta com os personagens e com que discute a complexidade deles. É um primor de série, um primor. Já a terceira série da lista me fisgou pela premissa. Estou falando de Boneca Russa, que é estrelada pela Natasha Lyonne, que eu acho uma atriz fantástica. E eu pensei que ia vir ali uma série de comédia, com um loop temporal, uma jovem adulta que do nada fica presa no mesmo dia. Ela morre e volta, ela morre e volta, ela não consegue escapar desse loop temporal e aparentemente isso tem algo a dizer sobre ela, sobre os erros dela, enfim, como todos os filmes e séries que discutem esse tema, mas o impressionante aqui é como essa obra ela vai, a cada giro nesse relógio travado biológico, ela vai mergulhando na intimidade dessa personagem e ela vai, a partir desse olhar para a intimidade da personagem, levantando questões do nosso estilo de vida urbano, da nossa dificuldade em ser funcional nessa realidade,
Então, quanto mais a série, nas 2 temporadas, ela vai invadindo essa personagem, invadindo a intimidade dela, mais ela vai enxergando que por trás daquela fachada, sabe, absolutamente descontraída, desconstruída também, existia alguém com feridas não cicatrizadas, questões íntimas que talvez estivessem escondidas nessa carapuça descolada e empoderada que a protagonista construiu, mas que é colocada à prova. E na segunda temporada em especial, tal qual Sandman, a série ela se liberta um pouco dessa questão do loop, ela vai se desapegando do mistério para acessar a natureza mais dramática da protagonista e vai falando sobre questões relacionadas à maternidade, sobre o círculo vicioso nesse mundo da pressão e da repressão ao feminino. É uma série muito feminina, é uma série com um senso de humor muito inteligente e é uma série que ela fisga por essa trama maluca e muito divertida, mas ela, a cada episódio, ela vai ganhando, eu não gosto desse termo, mas ela vai ganhando novas camadas que vão tornando tudo mais rico, mais irônico também nesse olhar para o mundo. A Quarta Dica foi uma das primeiras séries que eu vi na Netflix e eu fiquei absolutamente surpreso com o que eu encontrei em Alias Grace, que é uma série de suspense, é uma série dessas com uma história criminal sobre uma jovem que é acusada de um crime brutal. É uma série de época e essa mulher ela é acusada de um crime, de uma morte e ela tá presa, mas ela se diz inocente, embora todos os indícios, todos os fatos levem a crer que ela na verdade era culpada. E o que me impressiona nessa série é que, embora ela tenha todo um mistério que é bem comercial, que é bem, tipo assim, bem dentro da lógica das séries que a Netflix lança e lançou do gênero suspense, ela é uma série que ela usa essa natureza bem assim acessível para mergulhar, para acessar a intimidade de uma mulher, entender o porquê, sem julgamentos. É baseada no texto, no livro da Margaret Atwood. Eu adoro como não só a atuação da Sarah Gardner, eu acho uma atuação muito poderosa, mas como a obra ela tridimensionaliza tudo. Qualquer série poderia ir naquela coisa de vamos sustentar um mistério, o objetivo aqui não é esse, sabe? Tanto a atriz quanto a própria obra, existe uma comunhão assim que eu considero muito marcante aqui. A série e a atriz, elas investem numa composição de uma personagem que tem múltiplas facetas e pode ser capaz de um crime hediondo, mas pode ser capaz também de ressignificar isso a partir das vivências dela. E quando a série mergulha nas vivências dessa jovem mulher, a gente percebe que definitivamente o crime é a menor das questões aqui. É uma série sobre a violência contra a mulher, sobre a repressão experimentada por aquela personagem, sobre todo o processo de deterioração de uma jovem que queria ser livre, que queria ser como qualquer outra pessoa, mas o mundo não permitia. E isso tem um impacto, isso tem um preço, e a série mostra esse preço. Mostra esse preço criando um suspense absolutamente intrigante, uma história tensa, e que no final termina deixando muito mais dúvidas do que certezas. E essas dúvidas elas dizem muito sobre o nosso mundo, sobre o mundo que insiste em naturalizar a violência contra a mulher, naturalizar, sabe, narrativas trágicas como essa. Alias Grace é uma série pesada, profunda e poderosa. É o tipo de obra que eu queria ver mais vezes, ainda mais nesse momento que a gente está vendo muito filmes e séries true crime que estão muito mais interessados em explorar o elemento sensacionalista do que em contar histórias humanas, tridimensionais, coisa que Alias Grace faz brilhantemente aqui. E pra fechar, gente, eu vou falar sobre uma série que me emocionou muito. E assim, quando eu dei o play nessa série, eu sabia que eu ia encontrar algo desastrado. Eu tava com a certeza, assim, com a convicção. Mas, pra minha surpresa, um espião infiltrado, de forma
bem inesperada, conseguiu fazer justiça a um projeto que, na minha cabeça, não tinha como dar certo. Porque essa é uma versão, sabe, americana, ficcional, de uma história real que rendeu um documentário que foi parar no Oscar. Documentário chamado Agente Duplo, inclusive recomendo muito. Que conta a história de um idoso que é contratado por um filho ou uma filha de uma das internas de uma instituição para se infiltrar e perceber se os pais, ou se a mãe, agora não tenho certeza, mas eu acho que era a mãe desse contratante, estava sendo maltratada dentro daquela instituição. E a sacada aqui é usar esse ponto de vista desse idoso para revelar a tristeza, sabe, do abandono na terceira idade, numa instituição assim, um tanto questionável. O documentário ele é muito cuidadoso ao acessar essa realidade. E eu falei, cara, não tem como dar certo, pô, é um tema muito sensível. Como vamos fazer uma série? E a série é do Michael Schur, criador do The Good Place, que é uma comédia maluca, assim. Eu falei, gente, não tem como dar certo. E deu. Deu porque o Ted Danson é um ótimo ator. Deu porque o Michael Schur faz uma adaptação muito cuidadosa ao manter essa essência. É óbvio, é uma série mais cômica, é uma série com um olhar muito mais americanizado e ilusoriamente funcional. Inclusive, essa ilusão de funcionalidade no envelhecer dentro dessa sociedade americana vai sendo exposta aqui. E eu gosto como a série ela consegue, dentro de uma trama sobre o desaparecimento de Joy e tal, ela vai também revelando a questão, a angústia nessa fase da vida, no envelhecer, que se confunde muitas vezes com o esquecimento, com a ausência, com a fragilidade física, mental. Existe um olhar muito cuidadoso, uma crônica muito cuidadosa. Por trás dessa fachada cômica, divertida, com uma dose de mistério, existe uma história tocante que acessa a realidade dos personagens que, embora totalmente inseridos na ficção, dizem muito sobre uma realidade que é a realidade que a gente vê aí em tudo quanto é lugar, enfim. É duro envelhecer no mundo que é etarista, é duro envelhecer no mundo que tende a isolar, que tende à solidão. E eu acho que Um Espião Infiltrado consegue mostrar isso numa obra tão divertida quanto comovente. Então é isso, galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual é a sua série favorita dessa lista? E eu quero saber também a opinião de vocês. Curtiu Sandman? Já viu Um Espião Infiltrado? Gosta de Início da Meia-Noite? O que achou de Alias Grace? Diz aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no Barato no Cinema, porque isso me ajuda muito. Me ajuda de verdade. Tchau, gente.